Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada e os slides estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até o momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócios em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, uma vez mais nesta conferência de resultados da Ferbasa, desta vez relativa ao terceiro trimestre de 2024. É importante iniciar destacando que, além da apresentação dos principais fatores que influenciaram o desempenho da companhia no período, há nestes encontros uma oportunidade adicional de estimular aproximações com o mercado, principalmente aí na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Eu conto aqui com a presença dos gerentes Carlos Temporal e Arnaldo Anastácio, a quem direciono meus agradecimentos pelo empenho de suas respectivas equipes de trabalho. Agradeço também aos analistas, agentes de mercado e investidores pela credibilidade conferida à companhia. E, neste sentido, reiteramos nosso compromisso com a qualidade e tempestividade na divulgação de informações, com preservação de princípios como o de integridade, transparência, equidade e independência, fazendo uso das melhores práticas de relacionamento com as partes interessadas. Aos colaboradores do Grupo Ferbasa, às ferbaseiras e aos ferbaseiros que nos escutam aqui agora, aproveito este momento para agradecer o empenho habitual de todos na superação dos desafios diários em suas atividades. Passemos, por favor, para o slide 3, onde consta a agenda da conferência. Vamos inicialmente apresentar uma visão institucional da companhia. Em seguida, indicaremos os destaques do período. Na sequência, comentaremos sobre os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Apresentaremos ainda um bloco sobre o mercado de capitais, indicando o comportamento das ações da companhia e seu histórico de distribuição de proventos. Prosseguiremos analisando o panorama de mercado de ferroligas, de cromo e de silício, além do mercado siderúrgico. E encerraremos a apresentação comentando brevemente o status dos projetos estratégicos da companhia. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 4. Bom, pessoal, exibiremos agora um vídeo institucional que oferece a visão panorâmica da Ferbasa, sobre a qual destacamos a característica de operacionalização, de operação verticalizada de suas unidades produtivas, como também o ambiente de mercado no qual a empresa está inserida e sua atuação social, que é, sem dúvida, um dos alicerces da cultura empresarial da Ferbasa. Vamos ao vídeo, por favor.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em Standard e alta pureza. A Standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício, que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos, cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferro-silício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares. Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver. Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Eles caminham juntos. De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações. Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes. A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei a empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela. Ferbasa, 60 anos de história com você. Sigamos agora para o o próximo slide, número 5. Como vimos aí no vídeo institucional, as unidades produtivas da Ferbasa estão localizadas no interior do estado da Bahia e juntas funcionam para abastecer com matérias-primas estratégicas a operação industrial que é realizada na unidade de metalurgia, caracterizando assim a verticalização do processo produtivo, aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de sua história. Já no slide de número 6, detalhamos um pouco mais este fluxo de matérias-primas produzidas pela própria Ferbasa e que são utilizadas na fabricação das ferrovias. A estratégia de manter o ciclo de produção integrado e verticalizado objetiva o controle sobre as cadeias de suprimento, com o aprimoramento contínuo da gestão sobre a qualidade e custo dos materiais utilizados. Em suma, das minerações extraímos minério de cromo, quartzo e calcário, de onde se produz a cal. E das florestas obtemos a madeira que possibilita a produção do biorredutor, que é o carvão de origem vegetal. Todos estes materiais estratégicos são transportados para o parque metalúrgico, onde são direcionados à fabricação das ferroligas, as quais são necessários. Alguns para as ligas de cromo, outros para as ligas de silício. Por fim, salientamos o complexo eólico BW Guirapá, que produz energia renovável destinada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, até 2036, atendendo ao contrato exclusivo de venda de energia, um PPA. Por favor, passem para o slide de número 7. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques nos resultados do 3T24, quando comparados ao segundo T de 24. No terceiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado atingiu 127,1 milhões de reais, crescendo 27,7% em relação ao segundo trimestre do ano. O lucro líquido consolidado foi de 103,6 milhões de reais, um aumento de 82,4%. Já o consumo total do caixa alcançou 105,6 milhões de reais. A receita líquida total no 3T24 apresentou um incremento de 14,5% em relação ao 2T24. A respeito da comercialização de ferroligas, tivemos acréscimo de 7,7% no volume de vendas, com alta de 26,5% no mercado interno e redução de 8,6% nas exportações. Houve também estabilidade no preço médio em dólar das vendas e a valorização de 7,2% no dólar médio praticado. Na ótica operacional, houve aumento de 10,2% no CPV das ferroligas, acompanhando o crescimento no volume de vendas e a elevação no custo da energia elétrica consumida.
Indicamos também o crescimento de 2,1% na produção total das ferroligas, com incremento de 12,6% na fabricação das ligas de silício e diminuição de 3,1% nas de cromo. No caso do ferro silício HP, a produção avançou 3,5%. No âmbito financeiro, ainda comparando o terceiro trimestre do ano com o segundo, houve alta de 17,2% no resultado financeiro, decorrente basicamente da elevação de 21% na receita financeira. Realizamos também 107,4 milhões de reais em CAPEX, indicando um aumento de 49,2% entre os trimestres analisados. Mantendo-se como pagadora regular de proventos, a Ferbasa distribuiu 18 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio, logo após a publicação de resultado do segundo trimestre do ano. Estes destaques serão abordados a seguir. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, iniciando pelo comportamento da produção e da comercialização de ferroligas, além de comentar as variações entre o terceiro trimestre de 24 e o segundo. O gráfico de barras, do lado esquerdo, mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2022. No terceiro trimestre de 24, destacamos a elevação de 2,1% na produção total de ferroligas em relação ao trimestre anterior, com aumento de 12,6% nas ligas de silício e redução de 3,1% nas ligas de cromo. Dentro do volume fabricado das ligas de silício, a produção de ferro silício HP, o alta pureza, cresceu 3,5% em relação ao segundo trimestre, passando a representar 38,4% do total de ligas de ferro silício produzidas no terceiro trimestre de 2024. É importante enfatizar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas. Exemplificando, parte do ferro cromo alto carbono é consumida na produção do ferro sílico cromo e parte da produção do ferro sílico cromo é consumida na produção do ferro cromo baixo carbono. Do lado direito do slide, o gráfico de barras apresenta a evolução das vendas de ferroligas. Observamos um incremento de 7,7% no volume total de venda de ferroligas no terceiro trimestre de 24 em relação ao 2T de 24, com a seguinte configuração. Tivemos, por um lado, a alta de 26,5% nas vendas ao mercado interno, que derivou dos aumentos de 25,6% nas vendas de ligas de cromo e de 30,7% nas de silício. Vale acrescentar que o consumo brasileiro de ferroligas nesse terceiro trimestre de 24, ele decorreu do crescimento de 9,4% na produção de aço bruto do Brasil, frente ao trimestre anterior, apesar do momento que é ainda muito desafiador da indústria siderúrgica nacional devido às importações de aço, principalmente de origem chinesa. Por outro lado, houve diminuição de 8,6% nas exportações decorrente de redução na demanda por ligas de cromo na China e da intensificação dos desafios logísticos no trânsito marítimo internacional, com uma disponibilidade de navios e contêineres, além de maiores custos com frete. Vamos agora para o slide de número 9. Neste slide, vamos exibir a evolução trimestral da produção do Parque Eólico BW Guirapá e os fatores que influenciaram sua geração de energia durante o terceiro trimestre de 2024. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2023 e este terceiro trimestre de 2024, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Ainda neste gráfico, vemos que no terceiro trimestre de 2024, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 66,6 MW médio,
patamar 29,2%, inferior aos 94 megawatts médios contratados para o trimestre. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista de energia, que considera as melhores estimativas de vento e a normalidade das condições operacionais do parque eólico, e a geração efetivamente realizada pelo complexo, segregando os fatores gerenciáveis dos não gerenciáveis que influenciaram o período. Os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e as perdas elétricas, acumularam impacto negativo de 38,2 megawatts médios em relação à geração bruta que era esperada para esse terceiro trimestre do ano. Sendo o volume de menos 23,3 megawatts médio atribuídos ao regime climático, graças às variações do clima no Brasil e no Oceano Atlântico, e menos 10,1 megawatts médio devido às restrições impostas pelo ONS, que tem-se avolumado no norte e nordeste do país. No que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de menos 2,8 megawatts médio, em sua maior parte devido aos danos em turbinas eólicas e a paradas para inspeção e manutenção de pás, além daquelas paradas programadas nos aerogeradores para melhoria nas redes de média tensão, com implantação de postes e também de espaçadores. Passemos agora para o slide de número 10. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2024. As barras vermelhas indicam a receita líquida do Grupo Ferbasa, com exceção daquela obtida pelo complexo eólico BW Guirapá, a qual está representada pelas barras azuis. A receita líquida consolidada do grupo nesse terceiro trimestre de 2024 registrou um montante de R$ 597,7 milhões, avançando 14,5% em relação ao segundo trimestre do ano. Este resultado decorreu principalmente da combinação entre o aumento de 7,7% no volume de vendas, da valorização de 7,2% no dólar médio praticado e a estabilidade no preço médio de venda das ferroligas em dólar, que já foram aqui comentados. Ainda no terceiro trimestre de 2024, a receita líquida das exportações representou 44% da receita líquida consolidada, e as vendas para o mercado nacional, 56%, invertendo, portanto, o perfil de alocação de volumes entre os mercados, se compararmos o terceiro trimestre do ano com o trimestre anterior. Por favor, passem para o slide de número 11. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção das ferroligas. Observem no primeiro gráfico a evolução da produção da liga de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção, que estão retratados nos gráficos de linhas. Visando uma análise mais objetiva, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2023, possibilitando assim a avaliação de oscilações trimestrais. À direita do gráfico, essa análise foi realizada entre os 9 meses de 24 e os 9 meses de 2023. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo, alto carbono, e do ferro-silício 75 nesses 9 meses de 2024. Produtos que representam os maiores volumes na produção de ferrolíquidas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre os 9 meses de 2023 e os 9 meses de 2024 foram redução de 10,1% no CPV das ferroligas, que é explicada pela diminuição de 6,2% no volume de vendas, além de refletir menores custos de produção com energia elétrica e coque.
houve queda de 20,9% no custo da energia elétrica consumida, fruto da diminuição de 25% na tarifa média contratada e de 14,1% nos custos com encargos setoriais. Aqui tem um destaque importante, né? Que é importante salientar que as alterações contratuais negociadas especificamente com a Chesf no bojo do projeto Energia Competitiva da companhia e que foram anunciadas em junho de 2023 trouxeram uma condição especial para a tarifa de energia no ano de 2024. Esta condição extraordinária não se estenderá para 2025, quando a tarifa da Chesf retornará a patamares mais habituais. Para o ferro-cromo alto carbono, além da queda nos custos com energia elétrica, temos redução nos custos com coque, sobretudo em função do declínio no preço internacional do carvão mineral. No ferro-cromo baixo carbono, houve redução dos dispêndios com energia elétrica e com seu redutor, o ferro-sílico-cromo, que é produzido internamente, que foi também beneficiado pela redução do custo com ferro-cromo alto carbono, que é consumido em sua fabricação, como já comentamos alguns minutos atrás. Já o ferro-silício 75 registrou diminuição nos gastos com energia elétrica e com pasta eletrônica, além da diluição dos custos fixos, graças ao incremento no seu volume de produção. Sigamos agora para o slide de número 12, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento consolidado do período. Considerando caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu um total de 105,6 milhões do caixa nesses 9 meses de 2024, cujos fatores determinantes foram o resultado operacional de 141,4 milhões de reais, incluindo aí variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos, a distribuição de proventos no valor de 35,6 milhões de reais, a amortização de dívidas no valor de 62,4 milhões de reais, a realização de 221,4 milhões de reais em CAPEX. Vale destacar que houve também o desembolso de 37,8 milhões de reais para aquisição de participação societária em empresa de geração de energia, referente à autoprodução por equiparação, que também já foi anunciado. Tivemos também a captação de recursos financeiros através de adiantamento de contrato de câmbio, os ACC, no montante de 94,3 milhões de reais, aproveitando o patamar favorável da taxa cambial para financiamento de estoques de ferroligas e preservação de um nível determinado da reserva financeira. Encerramos assim os 9 meses deste ano com uma reserva financeira consolidada de 1,067 bilhão de reais, contra uma dívida consolidada de 308,3 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 758,7 milhões de reais. Passemos agora para o próximo slide, o de número 13. Neste quadro, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no terceiro trimestre de 2024. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 38,1 milhões de reais, montante 21,7% maior que a do segundo trimestre do ano, e foi gerado pelo rendimento das aplicações financeiras e atualização monetária de créditos tributários. No terceiro trimestre de 2024, a despesa financeira totalizou 15,1 milhões de reais relativa aos custos financeiros do endividamento da companhia, apresentando um aumento de 19,8% em relação ao segundo trimestre do ano, decorrente basicamente da captação de recursos financeiros através de adiantamento de contrato de câmbio, os ACC, já comentado no slide anterior. O resultado da variação cambial foi positivo em 2,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, refletindo o impacto da oscilação da taxa de câmbio no período. No comparativo entre os montantes acumulados de 2023 e 2024, o resultado financeiro dos 9 meses de 2024 recuou 16,4%
frente àquele obtido nos 9 meses do ano passado. Vamos agora para o slide de número 14. Observem, por favor, a trajetória do lucro líquido EBITDA e margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2022 e este terceiro trimestre de 2024. Como já mencionado, como a gente já comentou aqui, no terceiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado foi de 127,1 milhões de reais e a margem EBITDA de 21,3%, representando um avanço de 27,7% em relação ao segundo T de 24. O lucro líquido consolidado totalizou 103,6 milhões de reais e a margem líquida foi de 17,3%. Estes resultados se devem à conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros ocorridos no período, que foram comentados aí no transcorrer da nossa apresentação, mas que podem ser sumarizados da seguinte forma. O crescimento de 7,7% na comercialização de ferroligas, a valorização de 7,2% em dólar médio praticado, a estabilidade no preço médio de venda em dólar das ferroligas, uma elevação de 10,2% nos custos dos produtos vendidos, o CPV das ferroligas, e a alta de 17,2% no resultado financeiro. Sigamos agora para o slide de número 15. Vamos tratar sobre mercado de capitais. A liquidez das ações da companhia, medida pelo ADTV, está apresentada no gráfico da esquerda e a distribuição de proventos dos últimos exercícios no gráfico da direita. Observe, por favor, que a regularidade da distribuição de proventos é uma marca relevante da prática empresarial da Ferbasa. No gráfico da esquerda, destacamos o incremento de 27,9% em nossa base acionária entre os 9 meses do ano passado e os 9 meses do ano corrente, intensificado após a operação de desdobramento de ações ocorrida em janeiro de 2024. Sobre o comportamento do ADTV da FESA 4, nos 9 meses de 2024, houve uma diminuição de 44,6% em relação ao mesmo período de 2023, devido ao recuo no preço médio das ações PN negociadas, refletindo a visão de mercado sobre o momento do segmento siderúrgico nacional e também, evidentemente, sobre os resultados da companhia no período. É importante destacar que, apesar da alta do índice Bovespa entre julho e agosto, muito associado ao saldo positivo de investimento estrangeiro na Bolsa de Valores brasileira, no terceiro trimestre de 2024, as ações vinculadas à siderurgia, de modo geral, foram penalizadas pela redução no preço do minério de ferro, devido à redução do seu consumo pela China. As ações da Ferbasa também seguiram este movimento de mercado. Reforçando a prática de distribuição regular de proventos, até o mês de setembro, a Ferbasa distribuiu 35,5 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio, alcançando um payout de 21,6% em relação ao lucro ajustado dos 9 meses do ano. Passemos para o slide 16. Veremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico. Comecemos abordando o mercado de aços brutos e o das ligas de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aços brutos recuou 9,3% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre do ano. Segundo a World Steel Association, o WSA, os destaques negativos foram de 13,2% na China e de 8,8% na Europa. Dentre os maiores produtores mundiais, os melhores desempenhos foram de Turquia e Índia, cujas produções siderúrgicas avançaram 13,8% e 5,8%, respectivamente. Nos Estados Unidos, houve alta de 1% na produção.
No Brasil, segundo o Instituto Aços Brasil, o IABR, a produção de aço bruto cresceu 9,4% no terceiro trimestre de 24, frente ao segundo trimestre, impulsionada pelo bom momento do consumo nacional e das exportações, que cresceram 8,8% e 43,3%, respectivamente. No acumulado até setembro, a produção do Brasil cresceu 4,4% em relação aos 9 meses do ano passado, estimulada pela alta de 8,4% na demanda interna, mas fortemente contida, e isso é importante ressaltar, pelo aumento de 24% no volume de importações de aço, primordialmente de origem chinesa, e da redução de 13,1% das exportações. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício 75 em 3 de seus principais mercados, percebemos que o preço local desta ferroliga diminuiu em todos eles, entre o segundo T e o terceiro T de 2024, na Europa e na China, devido às já citadas produções de aço bruto. Nos Estados Unidos, o preço do ferro-silício vem caindo gradualmente desde o seu pico, que ocorreu em maio de 2024, alcançado em virtude do início da investigação antidumping naquele país. Já o preço de exportação do ferro-silício chinês ficou estável em função da valorização do dólar. Podemos ir agora ao slide 17. Dando continuidade à análise sobre o comportamento do mercado, abordaremos neste slide os mercados de aços inoxidáveis e de ferro-cromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no terceiro trimestre de 2024, houve redução na ordem de 1,6% da produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao segundo trimestre do ano, puxada pela diminuição de 4,4% na produção da China. Segundo o relatório especializado, os destaques positivos do período foram a Coreia do Sul e a Índia, que exibiram produções respectivamente 8,5% e 7,5% acima do trimestre anterior. No mesmo período, a Europa apresentou uma expansão de 3% em sua produção de inox, enquanto nos Estados Unidos houve queda de 10%, pior desempenho do trimestre. No Brasil, as estimativas apontam que a produção de aços inoxidáveis no terceiro trimestre de 2024 tenha se mantido constante frente às do segundo trimestre. Ante o realizado dos 9 meses do ano passado, a produção de 2024, dos 9 meses de 2024, recuou 4,3%. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro-cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço do ferro-cromo alto carbono chinês voltou a recuar entre o segundo trimestre de 2024 e o terceiro trimestre, influenciado pela redução na demanda local por ligas de cromo, em um mercado que já se encontra bastante sobreofertado. Adicionalmente, no terceiro trimestre de 2024, o preço médio do minério de cromo, o G2, ficou estável em relação ao segundo trimestre de 2024, tendo iniciado o trimestre com um preço de $320 por tonelada e finalizado com um preço de $270 por tonelada, que é o patamar mais baixo desde janeiro do ano passado. Vamos, por favor, ao slide de número 18. Passamos agora, pessoal, um breve apanhado, né, dos projetos estratégicos da companhia. Em relação às ferroligas, conforme já divulgamos, dentre o conjunto analisado de projetos para a construção de novos fornos, a companhia deu prioridade à construção de uma nova fábrica para a produção de ferro-cromo alto carbono, contendo 2 fornos fechados e localizados na unidade metalúrgica na cidade de Pojuca. O projeto foi iniciado em 2024 e várias atividades encontram-se em curso, dentre as quais a solicitação do licenciamento ambiental
e a definição dos escopos de contratação dos serviços de engenharia de empresas especializadas para desenvolvimento deste projeto, cuja definição deve acontecer até o final do ano corrente. Após esta contratação, os próximos passos serão concentrados na avaliação técnica e definição dos equipamentos de grande porte que necessitam ser adquiridos e o próprio desenvolvimento da engenharia da nova fábrica. No caso da Cal Virgem, a nova planta de calcinação, localizada no município de Euclides da Cunha, ainda encontra-se em status de comissionamento. A planta enfrenta alguns ajustes técnicos adicionais para alcance de sua plena operacionalidade. A capacidade de produção estimada será de aproximadamente 50 mil toneladas anuais de cal, sendo uma parcela destinada para consumo interno e outra para comercialização. Neste sentido, nossas expectativas apontam para a normalização gradativa da produção nos primeiros meses de 2025. Sobre o suprimento de biorredutor, temos já aprovado o projeto de construção de 46 fornos de carvoejamento que serão instalados na região de Maracás e Planaltino, aqui mesmo no estado da Bahia, com capacidade produtiva estimada em 25 mil toneladas anuais de carvão. Com o início das operações previstas para 2026, o projeto objetiva processar a madeira extraída das florestas da Ferbasa localizadas naquela região e contribuir para o alcance da nossa autossuficiência em biorredutor. No momento, estamos em fase de licenciamento ambiental. Adicionalmente, cabe destacar que a companhia já vem recebendo remessas de carvão vegetal proveniente do contrato com a Aperam Bioenergia, que foi anunciado em dezembro de 2023. Sobre energia competitiva, apresentamos no slide seguinte um panorama do suprimento de energia para a companhia nos próximos anos. Em 2024, registramos o desembolso de R$ 37,8 milhões referente à aquisição de 45% de participação na sociedade NK232, empresa do grupo Auren, com o objetivo da exploração de 2 parques eólicos, o Ventos de São Ciro, no estado do Piauí, e o Ventos de São Bernardo, em Pernambuco, permitindo o suprimento de 35 megawatts médio de energia elétrica durante 20 anos, sob o regime de autoprodução por equiparação, com início de operação em 2025, conforme observado no gráfico. É importante voltar a mencionar que, dentro do portfólio de contratos de energia elétrica, as alterações contratuais negociadas especificamente com a Chesf em 2023, no bojo do projeto Energia Competitiva, trouxeram uma condição diferenciada para sua tarifa em 2024. E que esta condição extraordinária não se estenderá para 2025, quando a tarifa do contrato Chesf retornará aos patamares mais habituais. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos agora à disposição de todos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A. Aquelas já recebidas estão sendo selecionadas para iniciarmos agora a sessão de perguntas e respostas. Bom, pessoal, nós temos aqui um conjunto de questões que abordam temas que são recorrentes para a área de RI, né? Vejamos aqui algumas delas. Tem uma questão aqui com relação à distribuição de proventos. Eu vou compartilhar algumas respostas com a equipe aqui. Vou pedir a Carlos Temporal para fazer essa resposta. Obrigado, Heron. Boa tarde a todos. Bom, Heron, como você também já comentou na apresentação, né, a companhia ela mantém um histórico de pagadora regular de proventos, já uma prática adotada pela companhia ao longo, né, logo após a publicação de resultados de cada trimestre. Então, a diretoria de RI ela vai apresentar ao conselho uma proposta de deliberação, né? Agora que a gente acabou de publicar
o 3T24, e vamos aguardar a deliberação do CAD. Tem mais uma questão aqui, essa sobre o programa, sobre o cancelamento de ações, né? Perguntou o porquê do cancelamento de ações e se tem alguma correlação com um programa de recompra. Essa eu vou responder aqui temporal. O cancelamento de ações, ele veio por uma necessidade de enquadramento, né, das ações ON que estavam em tesouraria. Tem um limite por norma legal, esse limite é de 10% em relação ao free float, a gente estava com mais ou menos 12%, então nós tivemos que cancelar essas ações por efeito para enquadramento. Portanto, não tem correlação com a abertura de um novo programa de recompra, tá bom? Tem uma pergunta aqui de Celso. Com a normalização dos preços de energia da Chesf e a entrada de novas fontes e aumento da geração por parte dos renováveis, se haverá um custo compatível com o que foi negociado de forma especial. Eu estou entendendo, eu estou entendendo que a sua pergunta, Celso, é se com a entrada do movimento que ano que vem, o custo do pacote energético vai ficar igual o de 2024, né? A gente já está dizendo que o que está favorecendo o custo de 2024 foi essa condição especial do contrato Chesf que não se repetirá o ano que vem, né? Então, nós já estamos aí dando uma pista para você do comportamento. Tá bom? Obrigado. Tem uma pergunta aqui que também se repete, pessoal, é com relação às expectativas de mercado para os próximos trimestres, né? É claro que a gente tem sempre uma cautela com relação a guidance, mas eu vou abrir a possibilidade do nosso analista de RI, Léo Amoedo, fazer um comentário para vocês, tá bom? Fica à vontade aí, Léo. Obrigado, Aaron. Bom, sobre o terceiro trimestre de 2024, a gente passou aí por um momento de férias de verão na Europa. Isso tradicionalmente reduz o consumo de ferroligas como um todo, né? A gente viu também a redução de produção na China, em outros importantes produtores de aço inox. Então, essa condição de produção de aço, no geral, em declínio e a produção de ferroligas num patamar elevado levou o preço nesse terceiro trimestre a tender para queda, né? Então, esse é o cenário de entrada para o quarto trimestre, que tradicionalmente a gente já sabe que ele é marcado pela sazonalidade do mercado mais cauteloso com as compras, a fim de evitar os estoques para o fechamento de ano. E no caso específico do ferro-silício, a gente pode trazer o elemento da chegada do inverno na Europa, o que costuma se refletir no aumento de tarifa de energia e, consequentemente, em elevação nos custos de produção locais. E se a gente aborda na especificidade do ferro-cromo, a gente viu aí recentemente, né, a redução do custo de produção na China devido ao menor preço do minério, né? Começou bem no finalzinho do terceiro trimestre, e isso pode manter a produção estimulada e o mercado local sobreofertado, né? O que não poderia não ser muito positivo aí para o preço no próximo trimestre. Obrigado a todos.
Tem uma pergunta aqui de Matheus Santos. Matheus tem uma curiosidade a respeito ele expressou desse jeito: as avenidas de crescimento da companhia, né? Ele está vendo o volume estável há muito tempo e está querendo algumas pistas sobre esse assunto. Obrigado pela pergunta, Matheus. O que a gente pode falar a esse respeito é o que nós já divulgamos a respeito dos projetos estratégicos. Então, a gente está anunciando aí gradualmente, no movimento que a companhia está fazendo, né? Primeiro, para modernização do nosso parque metalúrgico de ferro-cromo. Então, e algumas coisas estão vindo assim a reboque. Se você fizer a leitura dos movimentos que a companhia está tendo ao longo do tempo, o preparo para o aumento da base florestal, preocupação com biorredutor, preocupações com mineração, né? Então, se você faz uma leitura do que a gente vem anunciando aí já há algum tempo, há um preparo para o movimento à frente. Então, nosso primeiro movimento agora é esse, é a construção de dois fornos novos, com uma tecnologia de forno fechado, que é nova para a gente. Os fornos da Ferbasa hoje são abertos, né? É um novo parque siderúrgico e a estrutura anterior não será descomissionada. Então, ela vai ficar lá mantida para, na eventualidade de um mercado ser um mercado que traga um momento favorável, a gente tenha condições de acionar as duas fábricas, entende? Então, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para considerações finais. Bom, pessoal, em nome da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, eu agradeço aos que nos acompanharam durante essa teleconferência de resultados no 3T24. Nossos agradecimentos pela confiança do Conselho de Administração, aos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, eu envio, como sempre, um obrigado especial aos colaboradores do Grupo Ferbasa, ferbaseiros e ferbaseiros, por todo o seu empenho em manter a competitividade e a cultura empresarial particular desta companhia. Responderemos por e-mail a todos os questionamentos que, porventura, não tenham sido aqui mencionados. E também nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Obrigado uma vez mais a todos e boa tarde. A conferência de resultados da Ferbasa está encerrada. Tenham todos uma boa tarde.